Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar aqui com você novamente, poder chegar até a tua casa para levar uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua família. A nossa alegria como Igreja Batista de Bom Retiro realmente é poder sempre pregar uma palavra de salvação, de transformação, de restauração e de cura para a tua alma, para a tua vida e para a tua família. Quando nós, como igreja, nós nos apresentamos aqui, sempre é para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E para isso eu quero te convidar a nós iniciarmos nessa noite, orando, buscando a presença do Senhor, buscando a direção de Jesus Cristo para a nossa vida, para que a palavra dele encontre um lugar de transformação, um lugar de restauração na minha vida e na tua vida. Então eu quero te convidar a orar, vamos orar nesse momento, feche teus olhos, se coloque diante do Senhor. Você pode ter tido uma semana atribulada, uma semana corrida, uma semana cheia de dificuldades, problemas de todo tipo de ordem, profissional, emocional, espiritual. Mas agora é um tempo de você se acalmar, se assentar e escutar a voz do Senhor para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de ministrar no teu coração. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, Pai, mais uma vez, e te agradecemos, ó Deus, por chegarmos até aqui, por mais uma semana que o Senhor nos dá de vitórias, ó Deus. Tivemos dificuldades, sofremos aflições, tivemos problemas nessa semana, Pai, mas estamos aqui. Chegamos até aqui porque a Tua boa mão tem nos sustentado e tem nos guardado. Então, Pai, usa essa palavra agora, nesse momento, para encher os corações de fé, de esperança e de amor e de salvação que vem do Senhor. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada que temos desenvolvido como Igreja Batista do Bom Retiro. Nós precisamos do Senhor. Ministre, Senhor, nos nossos corações, na nossa casa e na nossa história nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Abrimos o nosso coração para ouvir e escutar a Tua voz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que bom, agora você pode se assentar. Não esqueça de dar um like nessa mensagem. Não esqueça de compartilhar essa mensagem. Não esqueça de se inscrever no canal da igreja, nas redes sociais, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja. Também os pastores da igreja também têm redes sociais. Você pode nos acompanhar e nos seguir lá. Não para você ser seguidor do pastor A, do pastor B, do pastor C, não, para você ser um seguidor de Jesus Cristo. Queremos sempre estar levando algo de Deus para a tua vida, amém? E nós temos trabalhado nesse último trimestre, formando uma geração de valentes, e hoje nós estamos chegando na 9ª ministração. Se você perdeu alguma, tem uma playlist no canal da igreja que estão todas as ministrações lá, você pode assistir quantas vezes quiser, voltar, começar de novo. Então não deixe de participar realmente, não deixe de ser um valente. Eu quero dizer para você que nos assiste nessa noite, que na próxima semana, se Deus assim permitir, nós chegaremos na 10ª ministração sobre formando uma geração de valentes. E eu quero falar sobre as mulheres de Deus na Bíblia. Mulheres que se tornaram grandes valentes do Senhor. Eu só falei de homens até agora, mas nós temos muitos exemplos bíblicos de mulheres realmente cheias do Espírito Santo, mulheres realmente que pagaram o preço, mulheres realmente que se dedicaram, mulheres que buscaram o Senhor e que realmente fizeram a diferença, amém? E nessa noite também eu quero falar de um grande homem de Deus. Eu quero falar de um homem que realmente também pagou um preço, e pagou um preço alto para seguir a Jesus, para ser um apóstolo de Jesus, para ser um discípulo de Jesus, para obedecer o mandamento, para obedecer a vocação e o chamado dele. E o tema da ministração nessa noite é combatendo os combates da vida. Quando a gente coloca esse tema, você já imagina de quem eu vou falar nessa noite, de quem nós vamos conversar nesses minutos agora. E eu quero começar com o texto de Atos 9, 3-5, que diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse relato de Atos capítulo 9, ele é o relato realmente da vida do apóstolo Paulo. Um homem extremamente religioso, um homem extremamente zeloso,
um homem muito dedicado, um homem estudioso, um homem que se preparava, um homem que entendia que guardar os princípios da lei judaica, dos mandamentos, naquele momento da lei mosaica, ele estava guardando e ele estava adorando e servindo a Deus, prestando aquele serviço. Então ele se levanta contra aqueles que até então eram chamados do caminho, que quer falar de Jesus Cristo. Esse é o primeiro nome que nós recebemos antes de ser cristãos, nós éramos a seita do caminho. E nós entendemos que na vida de Paulo, algo acontece nesse momento. Ele entende realmente que ele tem um encontro agora com o Salvador da vida, tanto que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele faz essa pergunta e Jesus responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Esse homem, então, e o texto continua, e ele diz assim: levante-se, entre na cidade, Jesus falando com ele, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam a ninguém. Imagina você estar fazendo uma viagem onde você está escutando uma voz falando, dirigindo uma fala para alguém e você não consegue perceber ninguém, você não vê ninguém. Saulo então levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Eles então levam Paulo pela mão, Saulo aqui ainda, né? Pela mão até Damasco. Ele fica temporariamente sem visão. Ele chega a Damasco, mas não da maneira que ele desejava. Quando Paulo sai e vai até Damasco, ele tem uma intenção. Quando ele vai começando a viagem dele, ele tem uma intenção. E a intenção dele era perseguir os cristãos, era realmente entrar nas casas dos cristãos, era prender, era jogar no cárcere, jogar na prisão. Essa é a intenção dele. Então ele sai e ele começa a fazer uma viagem com uma intenção, só que essa viagem, o destino é o mesmo, mas muda o propósito da viagem. Ele tinha um propósito estabelecido, ele tinha cartas em mãos para poder prender os cristãos, para trazer sofrimento e perseguição. Só que na viagem, o propósito da viagem é mudado, porque agora ele tem um encontro com Deus. E às vezes nós estamos caminhando, muitas vezes na nossa vida, e o propósito daquilo que nós estamos fazendo é mudado no caminho. E muitas vezes é a ação de Deus para nos chamar a atenção para algo na nossa vida e na nossa existência. Foi assim com a vida de Paulo. Então ele mudou o propósito da viagem dele. Ele tinha uma intenção dentro do coração dele. Ele tinha bem estabelecido o que ele ia fazer. Mas Deus já tinha um outro propósito. Deus já tinha definido e marcado algo com Paulo para transformar não apenas a vida de Paulo, mas para usar Paulo para transformar várias cidades, para transformar uma nação, um povo. É isso que o texto está dizendo. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Paulo começa o seu ministério fazendo um jejum. Ele começa o seu ministério realmente fazendo um jejum. Então ele fica 3 dias sem comer e sem beber nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Ananias responde: eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E Deus, ele começa agora, então ele se revela para Ananias e diz: você vai em tal lugar, você vai na rua direita, lá vai ter um homem, Saulo vai estar lá, você vai orar, e ele está sem visão, e ele está 3 dias sem comer e sem beber nada, e você vai lá, e eu tenho uma obra para fazer na vida dele. Ananias deve ter pensado: Deus, eu acho que não é uma boa ideia não, Senhor. Ele tenta conversar com Deus, não é uma boa ideia. Esse homem, ele veio com cartas para nos perseguir, para nos prender, e agora o Senhor deseja que eu vá lá e ore por esse homem. E Deus diz para Ananias na visão: é isso mesmo que você vai fazer. No sentido físico, Paulo não está enxergando. Os olhos foram abertos, ele volta o quê? A enxergar. Ele está cego nesse momento. Mas na verdade ele está cego, mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus é quando ele começa a enxergar. Porque agora ele não está vendo nada com seus olhos físicos, mas o mundo espiritual. Ele se abre agora para Paulo como se fosse uma cortina, num palco em que se abre, e ele começa agora a ter uma visão espiritual do que estava acontecendo e do que iria acontecer. Então isso é a mudança do que acontece. Começa então a sua jornada como discípulo, e ele começa realmente jejuando. Ele se abstém do quê? Dos alimentos e da água, porque
Com certeza, Paulo, nesses 3 dias, até Ananias chegar lá, Paulo ficou pensando o que está acontecendo. Eu tive um encontro com Jesus, eu vim aqui para perseguir os discípulos de Jesus, e agora eu tenho um encontro com Jesus. E com certeza Paulo ficou pensando o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer na minha vida. Paulo, ele não tinha todas as respostas, ele tinha muitos questionamentos, mas ele tinha poucas respostas, e às vezes eu e você temos muitos questionamentos para Deus e para o pastor e para a nossa liderança, e nós queremos, na verdade, são respostas, e às vezes nós não encontramos essas respostas. E às vezes muitas vezes Deus levanta um pastor, levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, e essa pessoa vem realmente e nos traz então resposta daquilo que nós estamos questionando, porque nós não entendemos a forma como Deus conduz o propósito dele. Mas Deus, ele tem a forma dele nos conduzir e nos mostrar o que ele deseja da nossa vida. Gálatas 1, 13, 14 diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha o que Paulo está relatando aqui em Gálatas. Ele está relatando o testemunho de vida dele. Ele está dizendo, olha, eu sou muito, no procedimento do judaísmo, eu sou muito zeloso. Eu guardo as tradições, eu guardava as tradições dos meus antepassados. Eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Então nós estamos falando de um homem, nós não estamos falando de um homem comum. Estamos falando de um homem que realmente era muito dedicado naquilo que ele fazia. Paulo, ele se esforça. Ele se esforçava muito para ser o primeiro da classe, para tirar o 10 aos pés de Gamaliel. Ele sempre queria tirar 10, ele não queria tirar 9,5. Paulo não se contentava com 9,5. Saulo, né? Ele não se contentava realmente com 9,5, ele sempre queria 10, ele sempre estava querendo melhorar. É isso que ele fala. Então, a vida de Paulo antes de Damasco. Ele conta aqui um relato da vida dele antes de Damasco. Por que antes de Damasco? Nós podemos separar a vida de Paulo antes de Damasco e depois de Damasco. Porque é uma mudança, uma transformação. Ele é zeloso nas tradições judaicas. Ele mesmo relata isso. Que ele é um homem zeloso, religioso. Mas quem era esse Paulo? Então, quem era Paulo? Você já perguntou? Quem era Saulo, que depois se transforma em Paulo, quando Deus muda o nome? Quem era esse homem? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, do 5 a 6. Um homem extremamente religioso. É esse homem que nós estamos falando, de Paulo. E aqui o texto de Filipenses vai falando que ele pertence ao povo de Israel, que ele é um verdadeiro hebreu, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era realmente, quanto à lei, fariseu. E ele guardava realmente a lei, os preceitos, e ele era realmente um homem que seguia o judaísmo. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, homem extremamente religioso, perseguia a igreja e ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Quando ele perseguia os cristãos, os homens e mulheres de Deus, os cristãos, ele acreditava que ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. Era um homem realmente muito zeloso com a tradição. Qual é o problema da gente guardar a tradição? Tem problema, pastor? Não. O problema é quando a tradição se toma o primeiro lugar da nossa vida e nós deixamos de ter um relacionamento com Deus como prioridade e queremos realmente ser extremamente guardar as tradições. A tradição serve para nos ensinar de onde nós viemos, porque tem uma tradição cristã, tem uma tradição judaica, sim, mas isso não pode ocupar na nossa vida o lugar de Deus, do relacionamento com Deus. É isso que Paulo está nos ensinando. Ele persegue então os filhos de Deus, perseguindo os filhos de Deus. Saulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. É esse homem que nós estamos falando.
Um homem realmente que devastava a igreja, um homem que perseguia, que era muito violento com a igreja, que tinha um ódio, ele nutria um ódio contra a obra, contra a igreja de Jesus Cristo, tanto que fala que ele ia de casa em casa. Você nos assiste nessa noite na sua casa aí, no teu conforto, talvez no teu sofá, ou na tua cozinha, preparando um alimento, uma janta, e você está aí, ou no teu quarto, e você está escutando essa palavra. Imagina você estando na tua casa, cultuando a Deus, e chega alguém na porta e bate, e daí você não... Ele derruba aquela porta e ele fala, você aqui adora ao Senhor Jesus, né? Então você está preso, você vai para a cadeia. Era esse o nível daquilo que Paulo fazia. Paulo chegava nas casas, invadia as casas e prendia homens e mulheres e os levava para a prisão. Quando o vencedor é derrotado, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Efésios 6,12. Combates onde o vencedor é derrotado, você já se perguntou, Paulo aqui, ele é um combatente, que ele está sendo derrotado, ele era o vencedor, ele prendeu muita gente, ele consentiu com a morte de muitos homens de Deus e mulheres de Deus, mas ele era um derrotado. Por que isso? Porque quando nós combatemos contra a nossa casa, contra a nossa família, quando nós combatemos contra o nosso casamento, eu quero dizer que mesmo que você seja o vencedor, você se torna um derrotado diante de Deus, você é um derrotado. Pastor, eu ganhei a discussão com a minha esposa, com o meu cônjuge, eu quero dizer que você é um derrotado. Quando você se sente esse vencedor, quando você tenta oprimir os teus filhos e diz, aqui em casa quem manda sou eu, então vocês não vão fazer, eu quero te dizer que você é um derrotado. Diante da palavra de Deus, você é um derrotado, porque você não está para vencer. A tua luta não é contra a tua família. A tua luta não é contra o teu cônjuge, não é contra os teus filhos. O texto de Efésios deixa bem claro contra quem é a nossa luta. Mas nós, às vezes, por qualquer motivo, e muitas vezes, nós estamos lutando contra as pessoas, nós estamos lutando contra o nosso chefe, nós estamos lutando contra a nossa igreja, nós estamos lutando contra o nosso pastor, nós estamos lutando contra pessoas, e nós não entendemos que a nossa luta não é contra pessoas. A tua luta não é contra o teu marido que está lá agora no bar tomando cachaça. A tua luta não é contra o teu filho que saiu para a balada, que não quer te obedecer. Não, a tua luta é uma luta espiritual, não é contra eles, mas é a ação do inimigo na vida deles. Nós precisamos entender, porque senão nós podemos até ser vencedor, a última palavra pode ser a tua, pode ser a minha, mas nós vamos ser derrotados. Por isso que muitas pessoas são derrotadas dentro de casa, dentro da sua família, e elas pensam que são vencedoras, elas não são vencedoras. Combatendo o inimigo errado, pois a nossa luta não é contra as pessoas. O nosso inimigo não são as pessoas. Pessoas são usadas por Satanás para perseguirem as nossas vidas, para perseguir os cristãos. As pessoas são usadas, as pessoas que dão autorização, as pessoas que dão uma brecha, que vivem no pecado, elas estão o quê? Dando a oportunidade de Satanás, para que Satanás se levante no meio dela, no meio da família dela, das coisas dela. Então a nossa luta não são contra as pessoas. Eu quero que você entenda isso. A tua luta não é contra o teu marido, contra o teu pai, contra o teu irmão, contra a tua mãe. A tua luta tem um inimigo realmente claro, que a Bíblia deixa bem estabelecido quem é o nosso inimigo. E o nosso inimigo não são as pessoas. Então pare de combater o inimigo errado. Até porque o teu filho não é teu inimigo, o teu cônjuge não é teu inimigo, o teu chefe não é teu inimigo, o pastor não é teu inimigo. Combatemos o inimigo errado. Combatendo então o inimigo certo. Pastor, como é que eu faço para combater o inimigo certo? Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo, 1 Pedro 5, 8 e 9. A Bíblia revela quem é o nosso inimigo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. E não está dizendo que é o inimigo de Deus. Está dizendo que é o nosso inimigo. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas perseguições. Então o inimigo, ele usa pessoas em volta da terra, e ele vai a quem está mais próximo. Ele anda ao redor, então ele tenta você, ele não consegue te desestabilizar, ele vai no teu cônjuge. Não consegue desestabilizar, ele vai aonde? No teu filho. Ele sempre vai procurar aquele elo mais fraco na corrente. Ele sempre vai procurar aquele elo mais fraco na família,
quem está um pouquinho enfraquecido na fé, está um pouco distante do relacionamento com Deus. É essa pessoa que ele vai buscar, então nós precisamos estar alertas. É isso que o texto diz quando ele diz, vão vigiar, gente. É para nós estarmos alertas. Sofremos ataques do inimigo. Ele é o nosso inimigo, Satanás é o nosso inimigo. Não são as pessoas, entenda isso. Pastor, parece que eu estou repetindo, eu preciso repetir sim até você entender. Até você ter uma compreensão completa, um entendimento realmente de quem é o teu inimigo. Nós não temos inimigos, nós temos um inimigo. Ele é o nosso inimigo, é Satanás. Precisamos combater o inimigo certo. E nós temos esse inimigo. Mas ele já foi derrotado por Jesus. Você precisa entender e compreender isso. Ele já foi derrotado. Precisamos nos posicionar como cristãos. Precisamos nos posicionar dentro da nossa casa. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, valentes do Senhor, guerreiros do Senhor, para podermos vencer sim. E enfrentarmos o inimigo certo, sim, mas mais do que apenas enfrentarmos, saímos vitoriosos. Não devemos dar vantagem ao inimigo. O que mais o inimigo quer, ou deseja, ele monta uma estratégia para ele ter vantagem, para ele obter vantagem. E não deem lugar ao diabo, Efésios 4:27. O que acontece? Muitas vezes nós damos vantagem. Deixamos os nossos pensamentos nos levar, pensamentos de derrota, de fracasso, pensamentos obscenos. Pensamentos ruins, pensamentos de derrota, de desânimo, de cansaço, de fadiga, de desistência, vem pensamentos na nossa mente. Então o inimigo ele tira vantagem do que? Das nossas fraquezas. Essa é a estratégia que o inimigo usa contra a igreja, essa é a estratégia que o inimigo usa contra as famílias. Ele observa o que? Aonde tem fraquezas naquela muralha, onde tem fraqueza, por onde eu posso entrar, por onde eu posso me infiltrar. Nessa família, nessa igreja, nesse relacionamento, então ele tenta tirar vantagem. Quando vivemos em pecado, Satanás tira vantagem, ele tira vantagem quando nós vivemos no pecado. Ele é mentiroso, ele é o nosso acusador, entenda, ele é um mentiroso. O papel dele, além de mentir, é acusar, ele é acusador, ele vai estar sempre te acusando. Você não é digno, você não pode orar, você não deve orar por ninguém, olha o que você fez, olha por onde você andou. Ele vem com aquele papo, lembra de um filme que passou, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Satanás vem sempre com essa mesma frase, eu sei o que você fez a semana passada, eu sei o que você fez hoje, eu sei o que você pensou, eu sei aonde você foi, eu sei o que você falou. Então, meu irmão, se você cometeu pecados nesse dia, se Deus está te lembrando alguma coisa, se ajoelhe, confesse, peça perdão a Deus, diga, Senhor, eu rejeito, eu quebro esse pacto que eu fiz, essa aliança com o pecado, eu peço perdão ao Senhor por ter pecado contra o meu cônjuge, por ter pecado contra os meus filhos, por ter pecado contra o Senhor. Peça perdão para Deus e recomece com Deus, recomece novamente a tua história. Então pare de dar vantagem ao inimigo, nós damos vantagem para o inimigo, nós mesmos fornecemos a vantagem que ele deseja. Quando nós somos sensíveis e escutamos realmente a voz dele, damos ouvidos a Satanás e praticamos realmente o pecado, ele sempre vai te sugestionar para que você viva numa vida de pecado. E ele sempre vem com a mesma falácia, não dá nada, não se preocupe, não tem nada a ver. Para que orar? Não, você já orou hoje, já orou 15 minutos, para que orar novamente? Vá se divertir, vá ver uma série do Netflix. Para que ler a Bíblia? Leia um livro aí de autoajuda. Você está com uma dificuldade, ele sempre vai nos sugestionar para nos afastar de Deus. Ele nunca vai desejar que você tenha uma intimidade com Deus, porque ele sabe que se você estiver caminhando com Deus, ele não vai conseguir te resistir. Porque ele foi derrotado por esse Deus, por Jesus Cristo. Então pare de dar vantagem ao inimigo. Devemos nos lembrar contra o que ou contra quem lutamos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. João 8,44. O texto bíblico de João diz que ele é assassino e mentiroso. Olha as credenciais do teu inimigo, do nosso inimigo, do meu inimigo. Ele é um assassino cruel, ele é mentiroso, ele é o criador da mentira. Sua base é o engano e a mentira. Ele trabalha com engano, ele trabalha com a dúvida, ele trabalha com a mentira. Você não vai conseguir, Deus não te ama.
Se Deus fosse um bom pai para você, por que você está desempregado? Se Deus te amasse tanto assim, por que você está com essa enfermidade? E ele começa a trazer uma mentira que vem na nossa mente e desce no nosso coração, e nós abrigamos essa mentira, esse engano, esse engodo dentro do nosso coração. Mas você pode romper com tudo isso nessa noite. Todas essas mentiras de Satanás. Ele é o enganador, ele é o criador da mentira. Ele é homicida desde o princípio, ele não se segurou, ele não se sustentou na verdade. Andou muito pouco tempo, a gente não sabe na eternidade como que é lidado com essa questão do tempo, não é o tempo que nós temos aqui, mas ele esteve na verdade por muito pouco tempo, então ele não se firma nessa verdade, é isso que o texto está dizendo, porque ele se apega na mentira, porque ele é orgulhoso, porque ele tem ódio do ser humano, porque o ser humano, eu e você, nós somos a coroa da criação de Deus, e ele tenta despejar toda a ira dele contra o ser humano. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é um inimigo, então, que é acusador. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Olha o papel de Satanás, Apocalipse 12:10. Ele fica sempre nos acusando. Ele tenta nos acusar diante de Deus, ele tenta nos acusar no nosso coração e na nossa mente. Então o trabalho do inimigo é procurar motivos para acusar o povo de Deus. Ele só encontra isso quando estamos vivendo no pecado. Ele só vai encontrar base de acusação contra os escolhidos de Deus quando nós vivemos no pecado. Romanos fala isso: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus que nos justificou. É Deus que nos justifica diante do pecado, mas para isso nós precisamos o quê? Nos arrepender e confessar os nossos pecados, para que ele não leve vantagem, para que o inimigo perca a força de acusação que ele tem contra a minha vida e contra a tua vida. Por isso que a confissão de pecados é muito importante e a gente ensina. Pastor, mas eu tenho que me confessar para quem? Se ajoelhe e peça perdão para Deus. Você não precisa ficar procurando pessoas, você pode até, conforme está lá em Tiago, procurar realmente pessoas. O teu pastor, alguém de confiança, mas você não pode abrir o teu coração com todo mundo, porque muitas pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que você vai falar. E daí isso pode se virar contra você, você precisa se arrepender, então confesse diante de Deus, peça perdão. Diga: Senhor, eu errei. Faça como o rei Davi fazia. Bata no peito e diga: eu pequei, eu errei. Se arrependa, porque daí o inimigo perde essa força de acusação contra a minha vida e contra a tua vida. Vencendo então o inimigo. Pastor, tem receita? Não, não tem receita. Mas tem versículo bíblico que nos diz como nós vencemos o inimigo. Não é receita de pão, receita de bolo, não. Mas é uma palavra poderosa de Deus que nos garante a vitória sobre o nosso inimigo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Diga aí na tua casa: fugirá. Ele vai bater em retirada. Mas para que isso aconteça, eu preciso me submeter a quem? A Deus. Tiago 4:7. Eu preciso obedecer a Deus, aos princípios da palavra de Deus e tê-los realmente dentro do meu coração e praticá-los. Portanto, então se submeto, obedecer a Deus, resistir às tentações do inimigo. Precisamos resistir às tentações do inimigo, é suportar e permanecer. Se nós conseguimos passar por esse processo de obedecer a Deus, resistir às tentações, conforme está lá em 1 Coríntios 10:13, que diz que não veio tentação sobre nós, senão humana. Mas vindo a tentação, Deus nos dá o escape, Deus nos dá o fortalecimento para que possamos resistir. O que acontece muitas vezes é que nós não queremos resistir, nós não fazemos nem força para resistir. E dizemos assim ainda, eu já ouvi isso, você já ouviu e muitos de nós já até falamos: pastor, a carne é fraca. Pare de alimentar a carne então, meu irmão. Se a carne está tão fraca assim, venha mortificar a tua carne. Traga vida para o teu espírito, se alimente da palavra de Deus, suporte realmente isso. Permaneça na palavra, permaneça em Deus e você vai vencer o inimigo, porque ele, quando nós resistimos a ele, ele foge. Mas ele foge por causa de você, por causa de mim? Não. Ele foge por causa da presença do Espírito Santo de Deus que está na minha vida e está na tua vida.
Mas para isso nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo possa expandir dentro de nós, na nossa vida, nos dando orientação, caminhando com o Espírito Santo de Deus. Então aí nós vamos vencer o inimigo. Relatos de um homem transformado. Lembra no capítulo 9, quando nós começamos a falar do encontro de Paulo, então Saulo, com Jesus Cristo no caminho para Damasco. Agora em Atos 26, ele mesmo vai contar o testemunho dele. Olha que lindo. Ali em Atos, Lucas está relatando, mas agora Paulo, ele começa o quê? Ele vai contar o seu próprio testemunho. E eu quero fazer uma pergunta para você, antes de eu ler esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Que testemunho você tem contado para as outras pessoas? Qual é o teu testemunho? Teu testemunho de conversão, de vida, de transformação. Qual é o teu testemunho? Porque aqui eu vou ver relato de um homem transformado, um homem que teve um encontro realmente com Jesus Cristo. Ele abandonou todas aquelas práticas do judaísmo, a tradição, o zelo que ele tinha pelaquela lei, agora ele começa a viver uma nova vida. Foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Olha como muda. Olha a fala dele agora, ele começa dizendo, olha, eu lancei muitos santos, homens inocentes, mulheres inocentes eu lancei na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles, não apenas lançava na cadeia, não apenas lançava inocentes na prisão, mas ele também dava o seu voto contra eles, ele concordava com a execução. Então, condenados à morte, eu dava o meu voto contra ele. Muitas vezes eu ia de sinagoga para outra, a fim de castigá-los. Olha como estava o coração desse homem. Então, um homem que pega autorização para prender os santos de Deus, um homem que consente na morte, que vota pela morte, um homem que tinha ódio, raiva, e o ódio dele era contra Jesus, castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar, Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los, não apenas em Jerusalém. Olha o relato que Paulo traz da vida dele, de um testemunho forte de transformação realmente, de um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo, com a fúria que ele tinha no coração, a raiva, o ódio. Eu ia até as cidades estrangeiras perseguindo. Um homem realmente que era um algoz da igreja, um homem realmente que pressionava e perseguia a igreja de Jesus Cristo. Paulo, então, ele conta o seu testemunho. Que testemunho você tem contado para a tua família? Aliás, a pergunta correta nem é essa. A pergunta correta é, você já tem um testemunho para contar? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Você tem um testemunho para contar? Porque se você já teve um encontro com Jesus, você tem um testemunho para contar. Mas se você não teve um encontro com Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, então você não tem nenhum testemunho para contar. E essa noite é noite de salvação e você pode fazer essa aliança. E você pode ter esse encontro com Jesus Cristo. E a partir dessa noite você pode ter um testemunho para contar. O testemunho do que Jesus está fazendo, do que Jesus fez e vai fazer ainda na tua vida, na tua família e na tua casa. Lições de um valente. Paulo, então, ele conta o testemunho dele. Agora eu quero falar um pouquinho sobre lições de um valente. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Combateu o bom combate. Lutou a guerra contra o pecado. Obteve vitórias contra o pecado. Venceu os conflitos que ele passava. Romanos 7, Paulo traz uma lição muito interessante para nós. Ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu pratico e continuo praticando. Paulo está dizendo isso, eu venci os conflitos. Eu estou vencendo os conflitos com Jesus Cristo, eu consigo vencer os conflitos internos que estão dentro do meu coração. Eu quero te dizer que com Jesus você consegue vencer os conflitos que estão dentro do teu coração. Questões que muitas vezes você não encontra resposta, que as pessoas não conseguem te responder, que o pastor também não consegue, que são conflitos existenciais que estão dentro da tua alma, estão marcados dentro do teu coração, mas que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, Ele pode, Ele consegue te responder e para você vencer esses conflitos. Então Paulo combateu o que? O bom combate. Temos combatido o bom combate. Combatendo os combates da vida, esse é o tema da palavra, combatendo os combates da vida. Paulo, ele combateu o seu bom combate. No momento em que Paulo, no caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus, ele se transforma numa nova pessoa. Paulo, ele não perde mais tempo.
Ele, onde ele estava, ele falava do amor de Jesus, ele dava esse testemunho dele para muitas pessoas, para milhares de pessoas, ele deu esse testemunho, olha. E ele não precisava nem falar do testemunho dele, sabe por quê? Porque as pessoas conheciam Paulo. Ananias fala, Deus, você quer que eu vá lá orar por esse homem, mas ele tem carta. Olha como as coisas se espalhavam, e não tinha WhatsApp, não tinha internet naquela época, mas as coisas se espalhavam rapidamente. O Senhor quer que eu vá orar por esse homem que persegue os santos? O Senhor quer que eu vá orar por esse homem que veio para cá e ele ia me prender provavelmente, Jesus? É isso que o Senhor quer que eu faça? Eu vou orar por esse homem que talvez entrasse na minha casa, me levasse eu, minha esposa, meus filhos, enfim. E Jesus diz, é isso mesmo que você vai fazer, Ananias, você vai lá e vai orar por esse homem. Porque ele é um vaso escolhido para mim. Então ele começa a combater o bom combate. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos, mas por que eu continuo nesse ciclo de derrota, de falência? Porque você não rompe com o pecado. Paulo, ele decide romper com a tradição, com a religiosidade, ele decide romper com o pecado. Você precisa romper com o pecado, meu irmão. Não dá para alisar pecado, não, gente. Não dá para ter carinho com o pecado, não, porque o pecado nos destrói. Por isso nós não podemos aliviar para o pecado, não, porque ele não alivia para nós, não. Lições de um valente, terminei a corrida. Ele terminou a corrida, ele concluiu. O que é terminar a corrida? É concluir o seu trabalho. Ele concluiu o trabalho, ele concluiu a obra que Deus estabeleceu para a vida dele. É isso que ele está falando, eu terminei a minha carreira, a minha corrida, eu cumpri. Permaneceu fiel no que foi designado a fazer. Ele permaneceu fiel naquilo que Deus designou ele para fazer. Nós precisamos permanecer fiéis naquilo que Deus nos mandou fazer. Se o teu chamado é para oração, um homem, uma mulher, um valente de oração, permaneça fiel na oração. Não recue, não desista, não desanime. Pastor, mas eu estou orando uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos e nada aconteceu. Eu estou na igreja há 26 anos, preste atenção nisso que eu vou te falar. E eu tenho orações que Deus não me respondeu até hoje. E o que você faz, pastor? Eu continuo orando. Porque se Deus não me respondeu nem sim, nem não, enquanto Deus não me falar não ore, eu vou continuar orando. Mas eu tenho muitas orações que Deus já me respondeu na hora, muito rápido, no mesmo dia, no mesmo instante. Eu não vou desistir. Ele então conclui seu trabalho, ele permanece fiel. Ele completou a sua tarefa. Temos completado aquilo que nós iniciamos. Iniciamos o ano de 2021 cheio de fogo, cheio de ânimo. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, 1 hora de oração, vamos fazer o culto doméstico. E não terminou nem o mês de janeiro, você já abandonou. Você não completou a tarefa que você estabeleceu há alguns dias atrás. Você já abandonou. Precisamos completar, precisamos fechar os ciclos daquilo que nós começamos a fazer. Precisamos parar de ser um povo que deixa obras inacabadas. Lições de um valente, guardei a fé. Ele guarda a sua fé, firmada na verdade de Cristo, sendo que o Messias. Paulo entende, ele tem essa revelação que Cristo era o enviado, sim, o Messias, o ungido, aquele que deveria vir e veio realmente. Não duvidou das promessas que recebeu de Cristo. Paulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus. E eu tenho uma obra para fazer na tua vida, Saulo. E você vai levar o meu amor, e você vai levar a minha palavra, e você vai levar o evangelho que vai ser escrito, e você, aliás, vai participar e vai escrever muito das coisas que você vai vivenciar e daquilo que eu vou te falar e vou te ensinar através da tua vida. Ele não duvidou da promessa. Muitas vezes eu e você duvidamos da promessa, do que nós recebemos de Deus. Será que é bem assim, pastor? Está demorando tanto para se cumprir. Eu não vejo meu marido vir para a igreja, eu não vejo a minha esposa aceitar Jesus Cristo, os meus filhos estão tão longe, pastor. Deus te prometeu. Se Deus te prometeu, permaneça firme, porque vai acontecer. Não duvide das promessas que você recebeu de Deus. Isso são lições de um valente. Recebendo o prêmio do vencedor, eu já estou terminando. Recebendo o prêmio do vencedor, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. A coroa é o prêmio do vencedor, a coroa é o prêmio do valente, daquele que permanece fiel. Quem vai receber a coroa da justiça? Aquele que permanece o quê? Fiel.
Ao que vencer, como está lá em Apocalipse, ao que vencer, precisamos receber esse prêmio, mas para receber esse prêmio nós precisamos ter um encontro com Jesus, precisamos viver com Jesus, precisamos permanecer firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e aí sim, eu e você estaremos aptos para recebermos essa coroa de justiça que vem das mãos de Deus para a nossa vida. O julgamento do valente, então nós vamos receber uma coroa, mas nós vamos ter o julgamento do valente. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, Ele é o justo juiz, me dará naquele dia. Todos vamos passar pelo tribunal de Cristo. Eu quero que você entenda nessa noite, todos nós, grandes ou pequenos, ricos e pobres, valentes ou não valentes, autoridades ou não tendo autoridade, eu quero te dizer uma coisa, sendo autoridade ou não, todos vamos passar pelo tribunal de Cristo. Os vencedores vão receber a coroa que será entregue por Jesus. É isso que ele está dizendo. E nos dará o quê? Nós vamos receber a coroa que nos foi reservada, que vai vir das mãos do nosso justo juiz. Você pode ser um grande valente de Deus. Você pode tornar a tua casa um lugar de formação de valentes de Deus. Homens e mulheres que são formados de joelhos dobrados. Homens e mulheres que se levantam para pagar o preço da oração, para pagar o preço do amor, para levar a palavra de Deus, para permanecer firmado na palavra de Deus. Esses são os vencedores, esses são os valentes. Valente não tem nada a ver com força, não com a força física, mas sim com a força espiritual. E essa força espiritual, ela vem sobre nós e nós vamos ganhando musculatura espiritual conforme nós vamos desenvolvendo as nossas armas espirituais. Jejum, oração, leitura da palavra, nós vamos nos fortalecendo. Isso fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, mas isso também fortalece o nosso corpo. Diante das tribulações, diante das dificuldades. O prêmio é para todos. O que o texto diz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. O prêmio é para todos. Coroa de vencedor é para todos que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Você é alguém que espera a volta, você deseja a volta do Senhor Jesus Cristo? O prêmio é para todos. Pastor, todos vão receber o prêmio? Não. Mas o prêmio está disponível para todos, pastor? Sim. O prêmio está disponível para todos, mas nem todos vão receber. A coroa do vencedor é para aqueles que esperam. O que você tem esperado? Muitas vezes a gente espera apenas nessa vida, a gente espera apenas a vacina contra o coronavírus. E é bom que venha, e a vacina já está aí. Mas não é só isso que eu espero. Eu espero algo maior. Eu espero algo superior, e esse algo maior e superior vem de Deus. E é o próprio Deus, e é o próprio Jesus, o meu Senhor e Salvador. O prêmio é para todos, o prêmio é para mim, o prêmio é para você. E por fim, ao que vencer. Vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Meus irmãos, olha que palavra uma poderosa em Apocalipse 3:5. Eu vou repetir para você. Ao que vencer será vestido. Você não vai ter qualquer veste. Você não vai ter essa veste que você tem hoje, como eu estou vestido aqui. Não, não é isso. Você precisa entender. Será vestido de vestes brancas, onde não vai ter mais nenhum pecado, nenhuma mancha de pecado, porque o Cordeiro já venceu o pecado. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. O teu nome vai estar eternamente escrito no livro da vida. E aqui Jesus diz, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Quem vai nos confessar diante de Deus Pai? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai nos confessar. Eu vou confessar o nome deles. E eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. E diante dos seus anjos. Não é apenas diante de Deus, mas não. Diante de todo o céu. Diante de todas as testemunhas que estão lá dos anjos. É isso que ele está dizendo. Que Jesus vai confessar o nosso nome diante de Deus e diante dos anjos e diante de todas as testemunhas. Os valentes são aqueles que vencem em Cristo e que permanecem firmes e
inabaláveis. Esses são valentes. O valente é aquele que permanece firme e inabalável na promessa de Jesus Cristo. E a minha pergunta para você nessa noite é bem simples. Combatendo os combates da vida. A minha pergunta é bem simples. Você deseja ser um valente de Deus? Você deseja ser alguém que vai receber das mãos do Senhor a coroa de justiça? Ao que vencer, ao que permanecer firme e inabalável, esse vai receber a coroa da justiça. Esse vai receber as vestes brancas, as vestes transformadas. Esse tem um nome escrito no livro da vida na eternidade. E esse nome nunca será apagado. Sabe por que esse nome nunca pode ser apagado? Porque ele foi escrito pelo sangue do Cordeiro. Ele não foi escrito com uma caneta qualquer, não. Ele foi escrito com sangue. Ele foi escrito pelo sangue do Cordeiro. Então ele não será apagado. O teu nome não vai ser apagado. Vamos fazer uma aliança com Jesus Cristo. Eu quero te convidar nessa noite. Vamos fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Entregue a tua vida agora aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele ser o teu Senhor, o teu Salvador. Não apenas da tua vida, mas de toda a tua casa, dos teus familiares, daquelas pessoas que você ama. Combata realmente os combates da vida agora como um valente do Senhor, um guerreiro do Senhor. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Um homem e uma mulher que se dedicam realmente com fé à obra do Senhor. Se você está fazendo uma aliança com Jesus Cristo, coloque aí no chat da igreja: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Coloque aí no chat da igreja. Se você quer ser um valente, deseja ser um valente do Senhor, coloque assim: eu sou um valente do Senhor, eu sou filho, eu sou valente, eu sou guerreiro de Deus. Deus me levanta como guerreiro na minha casa. Senhor, me levante como um valente na minha casa, na minha geração, na minha família. Coloque aí no chat da igreja que os intercessores vão estar orando por você nesse momento. E eu desejo orar e eu quero orar por você nesse momento. Feche teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Se ajoelhe aí na tua casa. Fique à vontade, mas não deixe de orar. Não deixe de clamar e não deixe de agradecer a Deus pelo dom da vida. Hoje você tem a oportunidade. Muitas pessoas já não têm mais essa oportunidade porque já foram recolhidas, não estão mais com a gente. Mas você tem essa oportunidade nessa noite ímpar, uma oportunidade maravilhosa de Deus, de realmente entregar o teu coração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que vem achar morada dentro do nosso coração, Pai, mas que ela germine, que ela possa germinar, que ela possa frutificar, que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido, Pai, com relação à tua palavra, Senhor. Pai, eu decido nessa noite fazer e reafirmar a minha aliança com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador. Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Eu entrego a minha vida, eu entrego o cuidado da minha vida nas mãos do Senhor, e eu me sinto seguro em fazer isso nessa noite, Pai. Porque eu sei que eu estou nas tuas mãos e ninguém, nada nem ninguém pode me arrancar das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor. Eu faço uma aliança contigo nessa noite. Uma aliança eterna, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e foi escrito pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Pai. Levanta agora, Pai, homens e mulheres, guerreiros, valentes do Senhor dentro das casas, que eles possam combater os combates da vida, Senhor. As aflições, as angústias da vida, as perseguições da vida, a fome, a nudez, o desemprego, a enfermidade, mas que eles possam combater com o Senhor e permanecerem firmes e inabaláveis diante da promessa que nós somos valentes porque nós somos filhos do Senhor. Encha cada casa agora, cada vida, cada família com a presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos sintam agora o teu toque, o teu abraço nas casas onde eles estão nos assistindo. E que a bênção do Senhor repouse sobre os teus filhos, Pai, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe você. Que você tenha um final de semana na presença do Senhor. Adore o Senhor. Se essa mensagem fez diferença na tua vida, compartilhe, dê um like nessa mensagem, compartilhe nos teus grupos, nas tuas mídias sociais. Se inscreva no canal da Igreja Batista do Bom Retiro. Se inscreva também no Instagram da igreja, no Instagram dos pastores. E por que dos pastores? Porque você sempre vai estar recebendo uma palavra de fé e de esperança
Nós temos criado alternativa para levar a palavra de Deus. Nós não queremos seguidores de pastores, nós queremos seguidores de Jesus Cristo. Então Deus te abençoe, que você tenha um final de semana realmente na presença do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, tua família, tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.